Há momentos na vida em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. E um dos silêncios mais difíceis de suportar é aquele que surge quando alguém tenta te ferir com o seu próprio passado. Você escuta alguém relembrando aquilo que já ficou para trás. Um erro, uma escolha mal feita, uma fase em que você ainda não sabia o que sabe hoje. E sente o coração apertar. É como se te puxassem de volta para um tempo que você lutou tanto para deixar. Mas o que dói de verdade não é o passado em si. É a tentativa de fazer com que ele defina quem você é agora. E é aí que o pensamento estoico se torna um escudo poderoso. Os antigos filósofos sabiam que a memória é uma lâmina de dois gumes. Pode cortar ou pode ensinar. O sábio romano Sêneca dizia que quem teme as lembranças ainda não aprendeu a dominá-las. E talvez essa seja a essência do problema. Muitos passam anos tentando enterrar o que viveram, quando o verdadeiro caminho está em olhar de frente, compreender e se libertar. O passado não é um inimigo. Ele é um mestre exigente, mas justo. Quando alguém tenta usar o seu passado contra você, é como se te oferecesse um espelho trincado e dissesse: veja, esse é o seu reflexo. Só que a sabedoria está em perceber que aquele espelho mostra uma versão antiga, uma fotografia desbotada de quem você foi, não um retrato fiel de quem você é. E a resposta não está em quebrar o espelho, mas em escolher não se enxergar por ele. Muitos vivem presos em um ciclo de arrependimento e defesa. Tentam se justificar, explicar cada passo, como se pudessem reescrever o que já foi vivido. Mas o estoicismo nos ensina algo mais profundo. Você não deve lutar contra o passado, mas aprender a caminhar ao lado dele. O passado pode caminhar contigo, mas nunca deve te guiar. Epicteto dizia que as circunstâncias não moldam o homem, apenas revelam quem ele é. E isso inclui as suas falhas. Elas não são marcas de vergonha, mas evidências da sua humanidade. O erro faz parte do processo de crescimento, assim como a cicatriz faz parte do processo de cura. Se alguém aponta a sua cicatriz e tenta te diminuir por ela, talvez seja porque ainda não aprendeu a lidar com as próprias feridas. Quando percebi isso, que as pessoas muitas vezes atacam o que não compreendem, tudo ficou mais leve. Porque entendi que quem revive o seu passado não está realmente olhando para você, está fugindo de si mesmo. É como um viajante que se recusa a seguir em frente e tenta arrastar os outros de volta para a estrada que já ficou para trás. Por isso, quando alguém usa o seu passado como arma, não responda com raiva. Raiva é o combustível do conflito, e o estoico sabe que o conflito externo quase sempre nasce do descontrole interno. Respire. Lembre-se de que você é o resultado do que aprendeu, não do que errou. O primeiro passo é aceitar a própria história com dignidade, não com orgulho vazio, mas com serenidade. Dizer a si mesmo: sim, isso aconteceu, e é parte de quem eu fui. Essa aceitação é a chave que abre a porta da paz interior. O que você aceita deixa de te controlar. O que você encara perde o poder de te assombrar. Imagine um viajante que carrega uma mochila pesada cheia de lembranças. Cada arrependimento, cada erro, cada queda é uma pedra dentro dela. Chega um momento em que ele entende que pode tirar as pedras e continuar o caminho mais leve. Não porque elas não importam, mas porque ele já aprendeu o suficiente para não precisar carregá-las. Assim é com o passado. Ele só pesa quando você se recusa a deixá-lo descansar. Mas aceitar não significa permitir que os outros o usem como arma. Significa apenas reconhecer que o passado não te define. Ele te instruiu. As pessoas podem falar o que quiserem, mas só você sabe o quanto custou chegar até aqui. A força não está em apagar o que aconteceu, mas em ter sobrevivido ao que parecia impossível. A filosofia estoica convida a um olhar diferente sobre a dor. Para Marco Aurélio, o obstáculo é o caminho. Aquilo que parecia te impedir, na verdade, te transformou. Se alguém tenta te fazer sentir vergonha do que viveu, lembre-se, você está de pé porque aprendeu a se levantar.
E quem aprende a se levantar não precisa provar nada a ninguém. O verdadeiro poder está em não reagir com desespero, mas responder com presença. Em vez de discutir, olhe nos olhos e diga com calma: isso faz parte da minha história. Já nenhuma frase é mais desconcertante para quem quer te ferir, porque o ataque perde força quando encontra serenidade. E serenidade é algo que o tempo ensina. Não se compra, se conquista. Quem domina o próprio passado, domina a própria narrativa. E quem domina a própria narrativa, não teme mais o julgamento alheio. Você se torna autor da sua história, não personagem do enredo de alguém que tenta reescrever o seu capítulo. No fundo, o que essas pessoas querem é ver a sua insegurança. Querem perceber que ainda há feridas abertas, mas quando você já se curou, o ataque se dissolve no ar, porque não há arma mais inofensiva do que uma lembrança diante de alguém que já fez as pazes com ela. Aceitar, compreender e transformar. Esse é o ciclo que o estoicismo propõe. Não negar o passado, mas acolhê-lo com sabedoria. Afinal, o passado não é um inimigo a ser derrotado. É um mestre que te ensinou o que era necessário para se tornar quem você é hoje. E quando alguém tentar usar o seu passado contra você, lembre-se, quem te define não é o que aconteceu, mas o que você fez depois. As 3 respostas estoicas, que transformam feridas em força. Quando alguém tenta te reduzir ao seu passado, a primeira tentação é argumentar. É se explicar, provar o quanto você mudou. Mas essa é uma armadilha sutil, porque quanto mais você tenta se justificar, mais poder dá àquilo que já não faz parte de quem você é. O estoico, ao contrário, escolhe responder com calma e clareza, não para convencer o outro, mas para reafirmar a própria paz. E existem 3 respostas que têm o poder de desmontar qualquer tentativa de te ferir. Elas não são truques retóricos, mas posturas de alma. São respostas que não partem da raiva, mas da sabedoria. A primeira resposta é simples, mas profundamente libertadora. Sim, isso aconteceu. Poucas frases carregam tanta força. Porque o que o outro espera é que você negue, fuja, se envergonhe. Mas quando você encara e aceita, o jogo muda. Essa frase é como colocar uma luz no que antes era sombra. Ela mostra que você já não é prisioneiro daquilo que viveu. Aceitar o passado é um ato de coragem. É como olhar para uma cicatriz e, em vez de escondê-la, dizer: ela está aqui porque eu sobrevivi. Cada erro, cada queda, cada escolha mal feita foi uma aula disfarçada de dor. E ao aceitar, você mostra que aprendeu. Não há ofensa que resista à serenidade de quem se perdoou. Há uma história antiga de um sábio que, ao ser lembrado de um erro do passado, respondeu: eu era outro homem naquele dia. Essa frase carrega a essência do que o estoicismo ensina. O ser humano está em constante transformação. Você não é estático, é um processo em andamento. Julgar alguém pelo que foi é o mesmo que culpar uma árvore por ter sido semente. A segunda resposta é a que transforma o peso do passado em força para seguir. E eu aprendi com isso. Quando você diz isso, está afirmando que o passado foi útil, que a dor teve um propósito. É uma maneira de tirar o ataque das mãos do outro e transformá-lo em aprendizado. Essa resposta muda completamente a direção da conversa. Quem tenta te ferir espera encontrar culpa e não sabedoria. Espera ver você se defendendo, não sorrindo com serenidade. Ao dizer "eu aprendi", você mostra que a vida te moldou, não te destruiu. Mostra que cada erro te ensinou a ser mais paciente, mais consciente, mais forte. Epicteto dizia que ninguém é infeliz por causa dos acontecimentos, mas por causa da forma como os interpreta. Essa é a chave. O passado não é o vilão, é o contexto. O sofrimento é opcional quando a consciência desperta, e quem desperta passa a olhar para o que viveu com gratidão e não com culpa. Há uma beleza silenciosa em dizer "eu aprendi". É o reconhecimento de que tudo teve um sentido, mesmo que doloroso.
É a maturidade de quem compreende que, às vezes, a vida precisa quebrar para ensinar a reconstruir. E então vem a terceira resposta, talvez a mais desconcertante de todas. Por que você está falando sobre isso agora? Essa pergunta não é um desafio, é um espelho. Ela devolve o olhar ao outro, faz com que ele perceba a própria intenção. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, a pessoa não espera por isso. Espera reação, não reflexão. Essa resposta é como uma lâmina de calma. Corta o ataque sem ruído, sem violência. Quando você pergunta com serenidade, o outro se desarma. Porque, no fundo, quem tenta reviver o seu passado está fugindo do próprio presente. Talvez precise te rebaixar para se sentir um pouco mais alto. A filosofia estoica ensina que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. E isso é libertador. Significa que você pode estar diante de um ataque e ainda assim permanecer inteiro, porque o poder de se ofender pertence a você e só a você. Essas três respostas, aceitar, aprender e questionar, não são técnicas de defesa, são expressões de autocontrole. São o reflexo de uma mente que não se deixa arrastar por emoções alheias. Quando você responde com serenidade, mostra que o outro não dita mais o seu estado emocional. Imagine o mar. Quando o vento sopra forte, as ondas se agitam, mas o fundo do oceano permanece calmo. Assim é a alma treinada na sabedoria estoica. O mundo pode se agitar, as pessoas podem tentar te provocar, mas há um ponto de calma dentro de você que nada toca. E é dali que vem a força de verdade. Então, da próxima vez que alguém tentar usar o seu passado como arma, lembre-se dessas três respostas. Elas não são escudos de orgulho, são manifestações de liberdade. A liberdade de não viver mais como prisioneiro da opinião alheia. O passado pode até ser usado contra você, mas só terá efeito se você ainda acreditar que ele te define. Se você souber que já não é o mesmo, nada te abala, porque não há nada mais poderoso do que um coração em paz com a própria história. E antes de seguirmos, eu quero te convidar a uma pausa. Pense em algo que já te jogaram na cara, um erro, uma lembrança, uma escolha. Agora diga mentalmente, sim, isso aconteceu, eu aprendi. E hoje, sigo em paz. Sente a diferença? Essa é a sensação de quem toma de volta o controle da própria narrativa. E se esse tipo de reflexão te ajuda a se fortalecer, a enxergar com mais clareza, a viver com mais serenidade, então eu quero te fazer um convite sincero. Inscreva-se no canal, mas não apenas por rotina. Inscreva-se como quem decide se cercar de ideias que te fazem bem. E deixa aqui nos comentários algo que te define hoje. Não o que te feriu, mas o que te fez crescer. Pode ser uma palavra, uma frase ou até um símbolo que represente a tua superação. Quem sabe o que você escrever hoje se torne a inspiração de alguém amanhã. Porque o aprendizado estoico não é um caminho solitário. É uma estrada compartilhada por quem decidiu viver com mais consciência, calma e verdade. O passado, como prova de força e caminho de liberdade. Quando alguém tenta usar o seu passado contra você, o que realmente está sendo testado não é a sua história, é a sua paz. É a forma como você reage diante da tentativa de ser reduzido a algo que já não existe. E é nesse momento que o estoicismo mostra seu valor mais puro, a serenidade diante da provocação. Porque quem aprendeu a se perdoar já está protegido contra qualquer julgamento. Pense em quantas vezes você se cobrou, se culpou ou deixou de seguir adiante porque tinha medo de ser lembrado do que fez. Quantas oportunidades você perdeu porque ainda carregava o peso do olhar dos outros. É curioso como as pessoas falam tanto em superação, mas esquecem que superar significa seguir mesmo quando ainda dói. E essa dor, quando aceita com sabedoria, se transforma em força silenciosa. Sêneca dizia que a alma que enfrentou dores profundas não se assusta com pequenas feridas. O passado,
Quando compreendido, se torna uma espécie de escudo invisível. Ele não te torna amargo, te torna preparado. Porque quem já viu o próprio chão ruir e mesmo assim seguiu caminhando, não teme mais tropeçar. O medo de cair se transforma em confiança na capacidade de se levantar. Há pessoas que te conhecem apenas por fragmentos. Elas lembram da sua versão antiga, dos dias em que você ainda não sabia o que sabe hoje. E é natural que o julgamento venha daí. O erro está em permitir que esses fragmentos definam o seu todo. Você é mais do que um capítulo, é o livro inteiro. E o livro não pode ser julgado por uma página. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade. Isso muda tudo, porque o que o outro vê no seu passado é apenas a perspectiva dele. Um recorte parcial de uma história que ele nunca viveu. Ele não sabe o que você sentiu, o que aprendeu, o que renunciou. Só você conhece o caminho que percorreu no escuro até encontrar a luz. O estoicismo nos ensina que o passado não pode ser mudado, mas pode ser compreendido. E quando compreendido, deixa de ser uma ferida para se tornar uma bússola. As lembranças dolorosas passam a servir de referência, não de prisão. A vergonha se transforma em lucidez, a dor se transforma em maturidade, e o silêncio que antes era medo se transforma em paz. É por isso que o verdadeiro poder está em permanecer calmo quando o mundo tenta te provocar. Reagir é instintivo, mas responder é sabedoria. A diferença entre os dois está na distância que você cria entre o impulso e a decisão. O estoico não é aquele que não sente, é aquele que sente e ainda assim escolhe com consciência. Quando alguém tenta te diminuir com o seu passado, lembre-se, a intenção não é te destruir, é testar a sua autopercepção. E se você já compreende que não é mais a mesma pessoa, o ataque perde o sentido, porque ninguém pode ferir o que já se curou. O passado só tem poder sobre quem ainda não fez as pazes com ele. Mas quando você se reconcilia com a própria história, o que antes te assustava passa a ser apenas um eco distante, e cada eco serve como lembrete de que você resistiu. Pense em quantos capítulos difíceis você já encerrou. Quantas vezes você achou que não suportaria e mesmo assim continuou. Há uma grandeza silenciosa nisso. Você não precisa provar a ninguém que mudou. O simples fato de ter sobrevivido já é a prova. E se hoje alguém tenta te definir por algo que você já superou, sorria. Porque esse sorriso é a assinatura da sua liberdade. A pessoa que você era antes talvez tivesse medo. A de agora entende. A de antes reagia. A de agora respira. A de antes pedia aceitação. A de agora se basta. A vida é feita de versões. Algumas ficaram presas em lembranças, outras floresceram em aprendizado, e todas elas fazem parte de quem você é. Não há motivo para negar nenhuma. O que importa é o que você faz com tudo isso. Talvez a maior lição estoica sobre o passado seja essa. O que aconteceu não precisa mais te definir, apenas te ensinar. Você pode honrar o que viveu sem carregar o peso. Pode agradecer à dor sem mantê-la acesa. Pode reconhecer o erro sem reviver a culpa. Isso é libertação. Isso é força disfarçada de serenidade. E no fim, é isso que o estoicismo ensina. Paz não é ausência de ruído, é a capacidade de permanecer em silêncio mesmo quando o mundo grita ao seu redor. É saber que o passado está onde deve estar, atrás de você, como estrada percorrida, não como prisão. Então, se hoje alguém tenta usar o seu passado contra você, agradeça em silêncio, porque sem querer, essa pessoa te deu uma oportunidade rara, a de perceber o quanto você cresceu. A de olhar para trás e enxergar que, apesar de tudo, você seguiu. E seguir, no mundo em que todos param para se justificar, é um ato de coragem. A cada vez que você escolhe não reagir, a cada vez que escolhe não explicar, a cada vez que escolhe apenas sorrir e continuar, você reafirma sua liberdade interior.
Essa é a verdadeira vitória estoica, vencer a si mesmo antes de tentar vencer o mundo. E se esse vídeo te fez lembrar da sua própria força, eu quero te dizer algo simples, mas verdadeiro. Você não está sozinho. Todos nós carregamos histórias, quedas, arrependimentos. Todos temos algo que gostaríamos que o tempo apagasse. Mas o tempo não apaga, ele ensina. E é esse aprendizado que te trouxe até aqui. Por isso, inscreva-se no canal. Mas faça isso como quem escolhe continuar crescendo. Aqui, cada reflexão é uma forma de lembrar que você não é o que te aconteceu. Você é o que escolheu se tornar. E eu quero te convidar a algo especial. Conte nos comentários um momento da sua vida em que o passado tentou te segurar, mas você decidiu seguir mesmo assim. Compartilhe sua história, porque alguém pode estar precisando ler exatamente o que você viveu. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que, em vez de fugir do passado, aprenderam a transformá-lo em sabedoria. Porque quando dividimos nossas cicatrizes, elas deixam de ser feridas e se tornam pontes. E lembre-se, o passado não é um inimigo a ser derrotado. É um professor que te preparou para o que vem depois. Caminhe leve, fale com calma, viva com presença e nunca permita que o que ficou para trás defina o que você é agora.